Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este tempo, agradecer pela palavra, agradecer por esse momento que separamos para meditar na palavra do Senhor. Oh Deus, e agradecer também por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo desses anos. Somos gratos, nos sentimos, Deus, muito, mas muito abençoados pelo Senhor. Que o Senhor continue derramando sobre nós, Deus, e nessa noite em especial sobre nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham, Deus, no YouTube, que o Senhor derrame do teu cuidado, do teu amor, em nome de Jesus. Amém? Amados, o apóstolo Paulo, ele não conhecia a igreja que estava na cidade de Colosso. Na verdade, essa igreja foi fundada por outro irmão chamado Epáfras. Ele que pregou naquele lugar, então ali começou a se reunir um povo que o apóstolo Paulo não conhecia de vista. E ele escreveu esta igreja mesmo sem conhecê-la. E nós lemos aqui o que Paulo disse que orava, desde o dia que ele ouviu Epáfras contando da igreja que se reunia. Então ele diz, desde o dia que nós ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele estava orando por aquela igreja, para que ela pudesse vivenciar algumas realidades ou algumas circunstâncias que uma igreja deve viver. E nós vemos aqui, vamos caminhar um pouco sobre esse texto. Na verdade, ele estava orando para que eles pudessem ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele também orou para que eles pudessem viver de uma maneira digna do Senhor, agradando a Deus e frutificando em toda boa obra. Mas ainda que eles pudessem crescer nesse conhecimento de Deus e ser fortalecidos com todo o poder para apresentar na vida deles uma perseverança e também uma paciência com alegria. Você tem que ser paciente com alegria. Fala para quem está perto de você, tem que ser paciente com alegria. Não adianta você ser paciente e ficar irritado. Tem que ficar firme e alegre em todo o tempo, amém? E por último, ele também orava para que aquele povo, para que aquela igreja fosse uma igreja que apresentasse diante de Deus uma graça, uma gratidão, dando graças a Deus em todo o tempo. Eu acho que esse texto reúne todas as características que uma igreja ou aqueles que estão na igreja deveriam viver. E eu gostaria então de começar dizendo aqui pela primeira parte que Paulo disse que orava. Eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, um pleno conhecimento é um conhecimento completo. Na verdade, é isso que ele está dizendo. Eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus, mas de uma maneira completa. Porque alguns de nós conhecemos algumas partes da vontade de Deus. Alguns de nós conhecem algumas situações da vontade de Deus. Mas o que Paulo orava é para que aquela igreja pudesse conhecer plenamente, ter um conhecimento completo da vontade de Deus. Por exemplo, nós sabemos que tem pessoas que acreditam que Deus as ama, mas tem pessoas que têm dificuldade em acreditar que Deus perdoa todos os pecados. Esse tipo de pecado, Deus não... É complicado, não sei se Deus vai me perdoar. E eu lembro que eu conversava com a minha mãe já caminhando com o Senhor há muito tempo, caminhando com Cristo, e ela, sempre conversando com ela falava de algumas situações que ela havia vivido num passado distante. E eu falava para ela assim, mãe, mas Deus já te perdoou. Amém, meu filho, amém. Aí outra vez, conversando sobre a mesma coisa, ela dizia, mesmo aquela situação. E eu falava assim, muito tempo atrás, assim, mãe, mas Deus já perdoou a senhora. E ela falou assim, não, meu filho, amém, que bom. Mas ela parece que estava presa naquela situação. Até que um dia, ela me liga, chorando. E eu falei assim, oi mãe, o que aconteceu? Eu estou muito feliz. Mas por quê? Porque Deus falou comigo. Eu tive uma revelação, mãe, o que é? Lembra aquela situação? Eu disse, lembro. Então, ele disse que ele me perdoou. Eu falei, gente, mas eu já falei para ela 200 vezes a mesma coisa. Mas o que aconteceu? Ela teve uma plena revelação, um pleno conhecimento da vontade de Deus. O que eu e você às vezes precisamos é que este conhecimento que nós temos aqui na nossa mente,
esse conhecimento por revelação do Espírito de Deus, ele passe a habitar e fazer uma realidade espiritual no nosso coração. Então Paulo orava para que aquela igreja pudesse ter este conhecimento. Veja bem, um conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria e entendimento espiritual. Vai além de um conhecimento intelectual. É um conhecimento que se revela real, que se revela parte da nossa vida, da nossa realidade espiritual. É o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e quando ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu e você venhamos a conhecer com plenitude, completamente a vontade de Deus, precisa haver uma renovação da nossa mente. Precisamos ser transformados por esta verdade. E a igreja, irmãos, a igreja é um lugar de transformação. A igreja é um lugar de bênção, de revelação. O meu pastor vai falar aqui, não sei se ele vai falar domingo, né? O pastor Milton vai pregar para nós domingo, mas eu já ouvi falando mais de uma vez, que muitas bênçãos que ele tem, ele recebeu na igreja, na vida da igreja. O pastor Milton já falou para nós que a transformação da sua vida, muitas bênçãos ele recebeu enquanto ele estava congregando com o corpo nos cultos, nas reuniões com a igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja é um lugar de transformação. Igreja, quando nós estamos reunidos, existe uma unção diferente, existe uma unção especial. Quando nós estamos nos nossos grupos de relacionamento, quando nós estamos nos nossos cursos de casais, do Ministério da Família, quando nós estamos nos jovens, nos adolescentes, quando as crianças estão reunidas ali na salinha recebendo aula, quando nós estamos tendo a nossa comunhão com os irmãos em casa, na nossa casa ou na casa dos irmãos, é bom também, não é? Este ambiente é um ambiente propício para que Deus se revele a nós de uma forma especial. Amados, então, Paulo orava para que eles viessem a conhecer. Essa realidade tem a ver com a igreja. Na própria carta aqui de Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Veja que é o mesmo assunto, é um assunto paralelo. Ele gostaria que a igreja pudesse conhecer com plenitude ou completamente a vontade de Deus. E mais para frente, um pouco na carta, ele fala para a igreja, olha, uma igreja que ele não conhecia, mas que ele sabia que a igreja é um lugar de instrução, que a igreja é um lugar de edificação, que a igreja é onde nós podemos aprender uns com os outros, que a igreja é um lugar onde a palavra de Deus deve habitar plenamente, ricamente na minha vida, na sua vida, e nós então vamos o quê? Nos ensinando, nos instruindo, vamos nos aconselhando e vamos caminhando de uma forma que Deus vai abençoando a nossa vida espiritual. Nós vemos aqui na própria carta aos Colossenses, quando Paulo escreve isso. Então ele diz assim, olha, que vocês possam ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria. Eu gostaria de fazer uma definição de sabedoria, talvez não seja a melhor, mas eu quero pegar esse texto aqui e gostaria de fazer a minha definição, tá bom, irmãos? Então, se você tem uma melhor, fique com a sua. Mas você pode, de repente, somar a minha e nós vamos caminhando junto, né? Sabedoria, para mim, poderia ser definida como uma habilidade para aplicar de uma forma prática o conhecimento que eu tenho da vontade de Deus na minha vida. Então, deixa eu repetir aqui com calma. Sabedoria seria uma habilidade para aplicar de uma forma prática o conhecimento à vida, à sua maneira de viver. Não adianta você saber que você, como marido, você precisa dar a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida para a igreja. Nós sabemos isso, nós estamos na igreja há muito tempo, já ouvimos essa palavra, já lemos isso. Mas se você é casado, na hora de entregar a sua vida pela sua esposa, você não faz isso, então você não está sendo sábio. Por quê? Porque sabedoria é aplicar a palavra de Deus à sua vida prática, no dia a dia. Sabedoria, a Bíblia diz que nós temos que servir uns aos outros em amor. Sabedoria, então, é quando você serve os irmãos uns aos outros em amor. Sabedoria é aplicar a palavra, é o conhecimento que você tem,
você então faz com que aquele conhecimento transforme a sua maneira de agir. Que esse conhecimento que você tem transforme a sua maneira de aplicar a sua vida. Sabedoria seria dessa forma para mim, entendimento espiritual. O entendimento eu também gostaria de definir da seguinte forma: seria uma percepção da realidade espiritual, das circunstâncias que nos rodeiam. Então, uma vez que você conhece a palavra, você está instruído pela palavra. Você sabe que existe um mundo espiritual ao nosso redor. Você então tem uma percepção da realidade que você está vivendo. Por exemplo, hoje nós vamos fazer um trabalho na igreja, eu e o pastor Fabiano. O pastor Fabiano, ele estava na rua, eu passei para pegar ele, estava para uma padaria, eu passei, ele estava conversando com um cara. Foi hoje. Aí eu olhei para o pastor Fabiano e falei assim, fez um amigo aí? Aí ele, mais ou menos. Eu disse, por quê? Porque eu estava parado aqui te esperando, o cara parou do meu lado e falou algo que eu não entendi. Eu perguntei, tudo bem com você? Ele falou assim, não está tudo bem, porque eu gosto de matar. Eu estou querendo matar alguém hoje. Aí eu falei assim, e o que você falou? Não falei nada, porque a hora que ele falou isso, você chegou com o carro, eu já entrei no carro, nós fomos embora. Aí no nosso trabalho aqui, o Fabiano subiu na escada alta, ele estava meio torto na escada. O Andrei que gosta de escada, né, Andrei? Glória a Deus. Ele estava alto na escada. E eu falei para ele assim, aquele cara podia estar possesso, rapaz, o diabo está querendo te matar, vamos orar. Ele desceu. Vamos orar então. A gente está rindo, né? Mas nós oramos, você está amarrado, todo intento satânico. Eu acho que ele está possesso, ninguém fala isso naturalmente, né? Então, o entendimento espiritual é quando você aplica o seu conhecimento para perceber o que você está passando. Irmãos, tem situações na sua casa que você está precisando de entendimento. Existem situações na igreja que nós precisamos desse tipo de entendimento para perceber espiritualmente o que está ocorrendo. Tem gente que quando está tudo bem, está feliz, está tudo certo, na hora que ela está trocando de roupa para vir para o culto, de repente vem um abatimento, uma tristeza, uma falta de vontade de vir no culto. Tem gente que está tudo bem, está trabalhando, está tudo tranquilo, e a pessoa está feliz, e quando ela, na hora de ir para o grupo de relacionamento, à noite, na quarta-feira ou na quinta, depende do dia que é, ela fica meio, parece que está cansada, a perna dela começa a pesar, ela vira para o marido e fala assim, não vamos não. Meu marido fala assim, pensando bem, né? A gente vai sempre, vamos ficar em casa hoje. Perde aquela vontade, por quê? Porque ela não está percebendo espiritualmente que algumas coisas acontecem bem na hora de você ser abençoado ou de você abençoar alguém. Outra situação que eu e você precisamos de uma percepção, de um entendimento espiritual. De repente na sua casa está tudo bem e começa aquela discussão. E um fala aqui, o outro fala ali mais alto, o outro fala de uma situação. E a gente então começa a ver, quando você vê a casa virou uma bagunça. Falta alguém entender espiritualmente que precisa ser pedido perdão, que precisa de oração, que precisa colocar as coisas no lugar. Uma vez eu e a Adriana, muitos anos atrás, recebemos uma visita, oramos com aquela mulher, e aquela mulher estava possessa, e ela ficou endemoniada, e nós expulsamos vários demônios, e a Fernanda era criança, a Fernanda dormia muito bem. Mas depois de 2, 3 dias, a Fernanda não estava dormindo, acordava gritando de madrugada. E a gente, sem entender o que será que está acontecendo, aí 2 noites, na terceira noite, aí nós tivemos o entendimento da situação. Eu falei para a Adriana, nós oramos aqui, expulsamos um monte de demônio daqui da mulher, e agora a nossa filha está oprimida, vamos orar. Nós começamos a orar, oramos a madrugada, irmãos, umas 2 horas da madrugada, das 3 às 5 horas da manhã, ficamos orando, guerreando, abençoando a nossa casa. A partir daquele dia, a Fernanda dormiu bem, está dormindo bem até hoje, né, filha? São entendimentos que nós temos de situações. Às vezes a situação no seu ministério, uma coisinha, uma rusga com o seu colega de ministério, uma dificuldade que você tem, então isso às vezes quer levar você a desistir de estar ministrando, ou você teve uma dificuldade, uma tristeza, e você então começa a ficar chateado, e você pensa em desistir. Querido, você precisa de um entendimento espiritual. Você conhece a vontade de Deus, mas o conhecimento da vontade de Deus, ele precisa ser pleno. E precisa ser acompanhado da sabedoria para aplicar esse conhecimento na sua vida dia a dia.
E precisa ser acompanhado de um entendimento espiritual, perceber as situações, as circunstâncias. Paulo orava para que a igreja pudesse viver isso. Outra coisa que Paulo ora aqui, para que a igreja pudesse viver de uma maneira digna do Senhor. Continua lendo comigo aí, no versículo 10 do capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1, versículo 10. E isso para que vocês vivam de uma maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, nosso objetivo então deve ser qual? Viver de uma maneira digna do Senhor. Como igreja, nós devemos nos reunir como igreja, e temos procurado fazer isso, de uma maneira que seja digna do Senhor. Com santidade, servindo os irmãos, servindo-nos uns aos outros, com temor no nosso coração, com gratidão no nosso coração, viver de uma maneira digna como igreja. E também, irmãos, pessoalmente. E aí surgem algumas perguntas. Paulo orava para que aquela igreja pudesse experimentar esta realidade espiritual, viver de uma maneira que agrade a Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta, você não responde, tá bom, irmãos? Você responde para si mesmo e fale consigo mesmo, para que o irmão que está do seu lado não precise ouvir o que você está pensando. Amém? Vou fazer uma pergunta. A sua vida tem agradado a Deus? É uma boa pergunta, não é, irmãos? A sua vida tem agradado a Deus? Como família, a sua família tem agradado a Deus? Porque quando nós conhecemos a vontade do Senhor, que está no tópico anterior, nós vamos perceber o quê? Que Ele deseja que nós sirvamos uns aos outros. Ele deseja que nós oremos uns pelos outros. O Senhor deixou claro na sua palavra que nós devemos edificar uns aos outros. Então, quando nós vivemos aplicando estas realidades na nossa casa, na igreja onde nós congregamos, nós então estamos vivendo de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira digna. Mas se nós não aplicamos essas realidades no nosso dia a dia, nós estamos deixando de viver uma realidade para a qual eu e você fomos libertos. Nós somos chamados pelo Senhor para viver essa realidade. Nós somos chamados pelo Senhor para aplicar estas coisas nas nossas vidas. E temos feito isso. Quando nós agimos assim, então, nós estamos frutificando em toda boa obra. E quando nós vamos frutificando em toda boa obra, a Bíblia diz então que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Veja que isso se torna um ciclo. Você conhece algo de Deus, você aplica, e quando você aplica, você agrada a Deus, e você então vive de uma maneira digna do Senhor, e Deus então Ele te revela mais algo, e você vai crescendo no conhecimento de Deus. Porque se você tem o conhecimento pleno da vontade de Deus, e você aplica esse conhecimento, você agrada a Deus, você frutifica, e Deus vai te revelando mais coisas, e assim se torna um ciclo, que você vai crescendo mais e mais, servindo mais e mais, agradando a Deus, vivendo de maneira digna do Senhor. É isso, irmãos. É simples, não é complicado. Então Paulo, quando ele ouve falar que havia uma igreja se reunindo lá em Colossos, Paulo ele escreve para que essa igreja vivesse isso, para que essa igreja pudesse viver essa realidade. Irmãos, e nós estamos aqui já há 17 anos caminhando com o Senhor. Eu me lembro que a nossa primeira reunião tínhamos 12 pessoas. 12 pessoas. E não era uma igreja, porque nós estávamos orando para saber o que nós íamos fazer, para que igreja que a gente ia. E o Senhor começou a nos conduzir e falou assim: não, eu não quero que você visite nenhuma igreja, fica tranquilo, espera, porque eu vou mostrar o que vai acontecer. E aí pessoas começaram a nos procurar, fazendo de mim e da Adriana os seus pastores. Nós entendemos então que o Senhor estava nos confiando um povo. Irmão, nós começamos a caminhar desta forma, com alegria, tentando agradar a Deus. Aí surgiram um monte de situações e circunstâncias. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer desse jeito, nós vamos fazer daquele jeito, a gente vai ter culto todo dia, nós vamos ter célula, não vai ter grupo, não vai ter reunião de casais, não vai ter jovens, crianças, como é que vai ser? Um monte de questão.
E nós começamos então a orar e a perguntar para o Senhor, e é algo que Deus falou no meu coração, falou assim, olha, nunca abandone a simplicidade. Nunca abandone a simplicidade. Irmãos, é por isso que a gente tem procurado agir da maneira mais simples possível. Toda a estrutura que existe na Igreja Cristã Bíblica, ela tem um objetivo, abençoar a sua vida. Nós não criamos uma estrutura e queremos colocar as pessoas para fazer a estrutura funcionar. Pelo contrário, nós fomos aos pés do Senhor e perguntamos o que o Senhor deseja que a gente faça. E entendemos que deveríamos fazer dessa forma, para abençoar as famílias, para abençoar as pessoas. E assim nós temos tentado viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Amém? As minhas filhas cresceram nesta igreja. As minhas netas estão crescendo nessa igreja. Aquilo que temos sonhado para nós como família, temos sonhado para você como família. E se você tem estado aqui conosco, é porque você tem entendido que o Senhor nos chamou para construirmos algo junto. Irmãos, nada pode nos manter unidos se nós não desejamos construir algo para o Senhor. E nós queremos construir uma igreja que anda em santidade, que ama a família, que ama o projeto de Deus, que ama o Senhor, que quer viver de uma forma que o adore, que o agrade. Então nós estamos juntos construindo algo que glorifica o nome do Senhor. Outro texto, lá no versículo 11, diz assim, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Quem quer ser fortalecido com poder? Todos nós queremos. Você quer ser fortalecido com poder? Quer? Amém? Mas qual é o propósito desse poder de Deus? Nós muitas vezes pensamos que o poder de Deus vai nos levar para operar curas, milagres. Glória a Deus, eu também creio. Nós achamos que o poder de Deus vai nos exaltar de tal forma que nós vamos fazer proezas. E é verdade também, esse também é um aspecto do poder de Deus sobre a igreja. Mas o que Paulo está tratando aqui especificamente neste texto, ele estava orando para que esses irmãos fossem fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus, para que tenham toda a perseverança. Irmãos, perseverar é muito complicado e muito difícil, eu diria que é impossível ao homem. Mas quando nós recebemos do poder e da graça de Deus, nós perseveramos para a glória do Senhor. Porque eu e você já enfrentamos muitas lutas na igreja. Eu e você já enfrentamos muitas lutas na nossa família. Eu e você já enfrentamos muitas lutas financeiras, problemas de enfermidade. Nós enfrentamos todo tipo de situação, mas nós perseveramos, é por isso que estamos aqui hoje. Mas quando nós recebemos da graça do Senhor, irmãos, nós vamos perseverar com alegria, com paciência e com alegria, sabendo que o nosso Redentor vive e em breve Ele se manifestará sobre a terra. Nós temos um olhar de confiança. A perseverança nos leva a confiar de que Deus vai fazer. Ele já fez e Ele vai fazer de novo. A perseverança nos leva a confiar num Deus que nos ama, que nos chamou com um propósito. A perseverança, irmãos, ela não é para situações fáceis. A perseverança, ela é para situações difíceis. Eu não preciso perseverar para comer um pudim de leite condensado, irmãos. Ao contrário, eu tenho que me segurar para não comer ele todo de uma vez. Eu como fácil. Mas eu preciso perseverar na dieta, irmãos, que não está fácil. Eu preciso perseverar na academia. Outro dia eu peguei um bag lá, um saco pesado, irmãos. Botei nas costas, tinha que fazer 15 agachamentos. E eu, no quinto eu já estava com a língua desse tamanho. Eu falei assim, Deus, eu vou perseverar, porque eu quero levantar com as minhas netas, quando elas estiverem com esse peso. Eu quero levantar, eu quero ter habilidade, eu quero ter agilidade. Então eu vou perseverar, irmãos, porque o gostoso é ficar deitado no sofá lendo a Bíblia. Isso é maravilhoso. E é bênção, ficar deitadinho, tranquilo. Não é? O gostoso é você ficar sentado na mesa comendo aquele torresmo, irmãos. Não é? Tem gente que ama, tem gente que não gosta, né? O gostoso é você sentar numa mesa de lanchonete e tomar aquele açaí maravilhoso, cheio de leite condensado e leite ninho. Isso é maravilhoso, ninguém precisa perseverar para isso. Mas a perseverança, ela é necessária para momentos difíceis. E talvez eu esteja falando com alguém aqui que está num momento difícil. Irmãos, o poder de Deus te ajuda a perseverar. Eu quero declarar sobre a sua vida que talvez esteja num momento difícil hoje. Você vai vencer. Você vai vencer, sabe por quê? Porque o poder de Deus vai ser liberado hoje aqui, para nós perseverarmos como pessoas, como famílias e como igreja.
Como igreja também precisamos perseverar. Irmãos, há momentos que são difíceis. Tivemos reuniões aqui, com a equipe do Ministério Infantil. E a pastora Etel está falando assim, olha, a nossa estrutura física às vezes não atende os nossos sonhos. Nós temos sonhos que não são possíveis por causa da nossa estrutura física. Mas ela está perseverando, mesmo com as dificuldades. Ela está perseverando com os nossos filhos, como eu disse, com a minha neta, dando aula, ensinando, fazendo material. A igreja está fazendo o seu material infantil de uma excelente qualidade, irmãos. Perseverando em servir, perseverando, por quê? Porque o poder de Deus está sobre ela e sobre toda a equipe do Ministério Infantil. Enquanto isso, enquanto nós perseveramos, nós sabemos que Deus vai nos dar um local com uma estrutura maravilhosa para que os nossos sonhos, os sonhos que Deus colocou no seu coração, pastora, sejam alcançados para a glória de Deus. Então esse texto está falando, sendo fortalecidos com o poder, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. E é importante, irmão, você perseverar. Olha só o que o escritor de Hebreus disse, em Hebreus capítulo 10, verso 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Ela não vai ser só recompensada, ela vai ser ricamente recompensada. Ricamente recompensada. Irmãos, persevere em andar com o Senhor. Essa semana, talvez comecinho da semana, eu tive o privilégio de pegar a minha netinha Giovana e colocar ela, ela mamou e tem que colocar o bebê para rotar depois que mama. Eu fiquei com ela aqui de pezinho e eu fiquei com ela aqui cantando, irmãos, cantando em línguas, adorando o Senhor. E eu lembrei que eu fazia isso com a Fernanda e com a Flávia, quando elas eram pequenininhas. Sabe aquele negócio de você botar o bebê aqui para rotar depois que mama? Era um momento que eu ficava adorando de um lado para o outro na minha sala. E eu fiquei fazendo isso com a Giovana, sentada ela aqui no meu colinho. E eu fiquei conversando com ela, falando, ela tinha na época menos de 20 dias. E eu falando para ela assim, olha, o vovô vai te ensinar a cantar, o vovô vai te ensinar sobre Deus, sobre a criação, o vovô vai te ensinar a fazer suco, nós vamos fazer bolo junto, nós vamos aprontar um monte de coisa, vamos fazer bagunça, eu, você, a sua irmã. E eu comecei a ministrar na vida dela. E eu perseverei, irmãos, em servir o Senhor todos esses anos. Perseverei. Eu peguei as minhas filhas no colo, consagrei ao Senhor. Peguei as minhas netas, consagrei ao Senhor. Perseverar vale a pena. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Então o escritor de Hebreus escreveu, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, verso 36, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Veja como essas coisas estão ligadas. Nós precisamos então conhecer a vontade de Deus, mas conhecer de uma forma completa, não apenas aspectos da vontade de Deus. Precisamos conhecer toda a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos livres, abençoados, prósperos, felizes, mas a vontade de Deus é que nós andemos em santidade, com seriedade, negando-nos a nós mesmos todos os dias, tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo. A vontade de Deus não engloba só a bênção, ela também engloba a nossa responsabilidade. A vontade de Deus não engloba só a nossa responsabilidade, ela engloba também a bênção. Irmãos, então, quando nós conhecemos toda a vontade de Deus, a Bíblia diz o quê? Que nós seremos recompensados e vamos receber o que Ele prometeu. Quando nós perseveramos nessa vontade. Amado, você precisa do poder de Deus para perseverar. A vida na igreja, a vida com Cristo é uma bênção. Mas eu preciso dizer para você que ela não é fácil. E eu não quero aqui reclamar, não quero murmurar, nada disso. Mas eu também não quero te enganar. Venha para Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Não é verdade. Venha para Jesus e você vai ter um Deus que te ama para te ajudar quando os problemas vierem. Isso é verdade. E se você perseverar, você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas. Coisas que você nunca imaginou, nunca subiu ao coração do homem, que você nunca ouviu. Mas são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E terminando lá no versículo 12 de Colossenses 1, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança
dos santos no reino da luz. Nós temos uma herança, e essa herança é gloriosa, é maravilhosa, é o poder de Deus sobre nós, as suas promessas, a sua graça que nos ajuda. Mas aqui a Bíblia diz, dando graças. Irmãos, nós vamos ter gratidão. É por isso que nós então estamos com esse evento Celebre 17. O que nós estamos fazendo? Apresentando a nossa gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Então é uma alegria, irmãos. É uma alegria estarmos aqui. É uma alegria receber o meu pastor na minha casa. É uma alegria. Ele pegou o carro, veio de carro lá de Curitiba para cá. E eu gostaria de honrar o pastor Milton. Falei para ele, o senhor não quer vir de avião? Não, não, são 4 pessoas, vai ficar muito caro para a igreja, eu vou de carro. Eu gostaria de honrá-lo publicamente. Se tem alguém que é simples, irmãos, for almoçar comigo na padaria um dia. Primeira vez que ele veio para São José, nós estávamos no evento, e a hora que acabou aqui, tinha o intervalo do almoço, ele veio no restaurante, estava muito cheio. Ele falou assim, não, Marcelo, vamos comer num lugar mais simples. E eu querendo levar ele num lugar bacana, bonito, falei assim, não. Eu falei assim, onde que é rápido comer? Eu falei assim, na padaria é rápido. Não, vamos embora, vamos para a padaria. Fomos para a padaria, irmãos. Almoçamos na padaria, ficou feliz. Até hoje ele lembra da comida que ele comeu, diz que é boa. Simples, irmãos. Semana passada eu estava pregando lá em Portugal, foi chamado para pregar em Portugal. Agora vai ficar mais difícil trazer ele para cá, porque virou internacional. Mas simples, irmãos. E eu amo andar com pessoas que têm essa simplicidade de coração. Eu amo, irmãos, porque eu vejo o caráter de Cristo nessas vidas, amém? Vejo o caráter de Cristo. Perseverar. Irmãos, eu e a Adriana, nós somos, assim, apreciadores, Vou falar nem fã, nem nada. Nós amamos o ministério da pastora Fernanda e do pastor Rudes. Amamos o ministério dela. Vai estar ministrando louvor aqui amanhã para nós. E nós vamos poder desfrutar um pouco daquilo que Deus faz. E uma vez, conversando com o pastor Milton, com a pastora Viviane, falei assim, nossa, mas a Fernanda, quando ministra louvor, é diferente, é uma bênção. Aí a pastora Vivi falou para a gente assim, desde quando ela era pequenininha, ela é assim, ela é intensa, ela adorava na igreja, ela dançava, ela é intensa desde pequena, a gente via a graça de Deus sobre ela, e ela viveu na igreja, cresceu junto com a igreja. Hoje ela é pastora da igreja, mas perseverou. O pai dela eu conheço, seu irmão, o pastor José, conheço o pai dela, perseverou em andar com o Senhor, a sua família crescendo ali. Os 3 filhos do pastor José são pastores hoje. Alguém que perseverou em andar com Cristo, quando você persevera, não significa que você vai ser pastor, mas significa que você vai receber o que Deus prometeu para você. Se você tem um ministério, se você tem um chamado, Deus vai fazer na sua vida muito mais do que você imagina ou pensa. Amém? Então a Bíblia aqui diz que nós temos uma herança. Temos uma herança. Você tem uma herança para receber. E Paulo escreveu isso para a igreja, que ele orava pela igreja, para que ela pudesse ter gratidão a Deus, que tornou a igreja digna de participar da herança que ela tem no reino do Senhor, no reino da luz. Você tem uma herança. E você, quando está vivendo em igreja, você está apto a receber essa herança. Porque Deus, irmãos, Deus não quer exaltar pessoas que vivem sozinhas. Deus, não é o projeto de Deus exaltar pessoas que não têm compromisso com o seu povo. Não é o projeto de Deus exaltar pessoas que são egoístas e querem viver a sua própria vontade. Mas é projeto de Deus abençoar pessoas que perseveram em andar em comunhão, perseveram em andar na igreja, edificando uns aos outros, crescendo uns aos outros, submetendo-nos uns aos outros, caminhando no temor de Cristo, caminhando em perseverança, juntos, para receber a herança, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra, como se o apóstolo Paulo estivesse orando por nós. Assim como ele não conheceu a igreja que estava lá em Colossos, ele também não nos conheceu.
Mas ele sabia, Deus, o que uma igreja precisa viver. Ele sabia, Pai, o que uma igreja precisa apresentar. Ele sabia, Senhor, o que a igreja precisa viver. Oh Deus, e quando Ele ora pela igreja de Colossos, eu posso enxergar a nossa trajetória de pessoas que precisam conhecer completamente a vontade de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, nós não queremos conhecer uma parte da sua vontade. Não queremos conhecer uma parte apenas daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Oh Deus, nós seríamos deficientes se vivêssemos dessa forma, conhecendo apenas uma parte. Mas o que o Senhor tem para nós é que nós venhamos a conhecer toda a vontade do Senhor, completa a vontade do Senhor. E esta vontade, ela é liberada na igreja, quando nós estamos aprendendo uns com os outros, onde eu posso aprender com irmãos que são mais velhos, talvez mais sábios do que eu, onde eu posso receber, Deus, a força dos jovens, a alegria, oh Deus, a intensidade dos adolescentes, onde nós então nos abençoamos uns aos outros, onde nós, oh Pai, podemos ministrar na vida uns dos outros. Deus, nós podemos aprender até mesmo com as crianças. Quando nós vemos, Pai, a alegria, a simplicidade. Oh Deus, então aprendemos uns com os outros e precisamos ter sabedoria e entendimento para que essa vontade, ela seja efetiva na nossa vida. Longe de nós, Pai, como igreja, ter um conhecimento intelectual e não ter aplicação na nossa vida. Oh Deus, uma vida prática, caminhando na palavra e no conhecimento do Senhor. Não, nós queremos aplicar esse conhecimento. Queremos entender também situações, entender, ó Deus, para que possamos abençoar uns aos outros. Pai, queremos perseverar em nos reunir como igreja, em fazer a Tua vontade, em buscar aquilo que o Senhor tem. Ó Deus, porque quando perseveramos, nós vamos receber a recompensa. Queremos receber poder do Senhor para perseverar. Queremos agradecer ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por tantos irmãos que têm perseverado conosco. Quero agradecer ao Senhor, Deus, pelas lideranças que o Senhor levantou nesta igreja. Quero agradecer ao Senhor, Deus, pelos homens e mulheres, jovens, que o Senhor levantou nessa igreja, Pai, como líderes que têm aberto suas casas para receber os grupos, que têm dirigido os grupos, Deus, com alegria. Pai, jovens que têm ministrado e servido aqui no louvor, na portaria, em tantas coisas. Quero agradecer ao Senhor, porque eu não posso reclamar, Deus. Aqui está uma igreja que persevera. E eu quero apresentar então a minha gratidão ao Senhor. A minha gratidão. Porque o Senhor nos tornou dignos da sua herança. Nós éramos indignos. Esta é a realidade. Mas o Senhor nos tornou dignos. Foi pela sua graça. E essa herança então nós podemos acessá-la. Ó Deus, com a vida em comunidade, podemos acessar essa herança, servindo uns aos outros, aprendendo uns com os outros, recebendo, Pai, oração, recebendo força, recebendo incentivo, recebendo correção. Tudo isso faz parte da vida da igreja e nós então queremos apresentar ao Senhor a nossa gratidão, celebrando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso. Deus, como agradecer o Senhor? Como agradecer o Senhor? Que o Senhor nos guarde e que o Senhor derrame do seu poder sobre nós, para que possamos perseverar em agradar o Senhor, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda a nossa vida. O Senhor é digno de toda a nossa adoração. O Senhor é digno de todo o nosso serviço. O Senhor é digno de todo o nosso trabalho. O Senhor é digno de todo o nosso tempo. O Senhor é digno de tudo que somos, de tudo que temos, porque tudo que temos e tudo que somos foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que nos fez, que nos criou. E nós queremos então honrar o Senhor com as nossas vidas e viver para te agradar. Pai, como pastor, quero orar por esta igreja nesta noite, para que os irmãos que estão aqui recebam poder para perseverar. Quero orar por você nessa noite, que você receba poder para perseverar.
A vida cristã não é feita só de flores, ela tem e apresenta algumas situações difíceis. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Receba poder aí no seu lugar para perseverar no seu chamado, no seu ministério, para perseverar na sua casa, na sua família, para perseverar como marido, como pai, como mulher, como esposa, como mãe, para perseverar como jovem, como adolescente, para perseverar no temor do Senhor. Receba poder nesta noite, seja desmascarado todo projeto, todo plano e toda intenção de Satanás sejam desmascarados e você possa entender que você está diante de um Deus que te ama, você está diante de uma igreja que serve ao Senhor. Nós estamos juntos neste propósito. A igreja não é do pastor Marcelo, não é dos pastores, a igreja somos nós somos o corpo de Cristo e nós nos abençoamos e servimos uns aos outros e vivemos para a glória de Deus. Que nós possamos continuar assim, em nome de Jesus.